Boa noite. Taxistas lançam frente para cobrar regulamentação do transporte por aplicativos. Essa medida busca pressionar o Poder Executivo para definir regras para a atuação na capital potiguar. E você vai ver ainda. Rio Grande do Norte registra 18 casos de raiva em morcegos no ano de 2019. A quantidade de animais diagnosticados é 3 vezes superior do que no mesmo período do ano passado e coloca a Secretaria de Saúde em alerta. E a minha entrevista hoje aqui no estúdio é com o diretor da Imparne, Rodrigo Maranhão. Hoje é quarta-feira, 17 de abril de 2019 e o Band Cidade começa agora. Já chega a 18. O número de casos de raiva confirmados em morcegos no Rio Grande do Norte no ano de 2019. O número de animais diagnosticados já é 3 vezes maior do que no mesmo período do ano passado. A alta incidência da doença preocupa a Secretaria Estadual de Saúde, que agora tenta orientar a população para os riscos de contaminação. O controle da doença conhecida como raiva em animais domésticos como o cachorro é bem mais viável que em animais silvestres como o morcego. Por isso, esse animal que tem hábitos noturnos é hoje o principal transmissor do vírus da raiva para o homem. Mesmo assim, órgãos públicos tentam fazer o controle desses casos aqui no Rio Grande do Norte. Diariamente a gente tem contato com os municípios, a gente alerta os municípios e orienta, diariamente esses municípios para que como eles devem proceder com as suas ações de vigilância, de orientação, à assistência, à rede, para conscientizar a sua população do risco da transmissão da raiva, do vírus da raiva, para o homem. Uma das responsáveis pela vigilância ambiental da CESAP explica que um dos complicadores é que a população desconhece o risco de contaminação pelo morcego e o próprio risco da doença. O vírus da raiva pode ser transmitido pelo morcego, é um animal silvestre, é um animal que está muito bem adaptado às áreas urbanas e o cão e o gato, por serem animais vacinados, normalmente a grande maioria é vacinada. A gente hoje, atualmente no Brasil, tem a grande parcela de transmissão do vírus da raiva se dá por morcego. A população deve ficar atenta para os indícios de que o morcego está contaminado pela raiva, como vê-lo transitar durante o dia. O morcego é um animal de hábito noturno. Então, o primeiro indício de que aquele animal pode ser suspeito ou não de estar com raiva, de estar com o vírus da raiva, é durante o dia. Se você encontrar um animal voando ou se alimentando, ele pousado em algum local desabrigado, é um indicativo de que ele está doente. Então, a população não deve tocar no animal, não deve tentar recolher, deve tentar colocar um balde, alguma coisa que proteja aquele animal ali e entre em contato com a Secretaria Municipal de Saúde para que o Centro de Controle de Zoonoses faça o recolhimento desse animal. O Tribunal de Justiça, através da divisão de precatórios, determinou o bloqueio de contas de 3 municípios potiguares para o pagamento de credores, em virtude da inadimplência de suas obrigações quanto às transferências que devem efetivar para a realização dos pagamentos a serem feitos pelo Poder Judiciário. Assim, os entes municipais que tiveram quantias bloqueadas em suas contas relativas ao Fundo de Participação dos Municípios foram Ceará-Mirim, com o valor de R$ 190 mil, Guamaré teve sequestrado o valor de R$ 886 mil e Grossos teve sequestrado o valor de R$ 76 mil. No total, os bloqueios somam mais de R$ 1.100.000. É um caso a ser estudado, porque as prefeituras municipais, porque os prefeitos, os gestores, eles insistem em colocar os precatórios como a última prioridade. Aliás, colocar como não prioritário. E o precatório é algo de direito do cidadão. É o caso do cidadão que entrou com uma ação contra o município, ganhou, transitou em julgado e agora quer receber o seu dinheiro. E o que é que o prefeito faz? Esse precatório, como ele é chamado tecnicamente, fica para o final da fila de gasto. E como as prefeituras estão em crise, aí esquece de pagar o precatório. Esquece? Claro.
entre aspas, porque eles não esquecem absolutamente nada. Eles deixam de pagar. E acontece exatamente isso, agora que ocorreu. Ocorreu com o Ceará Mirim, com Grossos e Guamaré. O magistrado Bruno Lacerda determinou o bloqueio desses valores na conta direta do município, na conta que chega o Fundo de Participação dos Municípios. É uma lição para os prefeitos que insistem em omitir, em não pagar, em se furtar junto aos precatórios. Independente da gestão, se foi nessa, se foi na passada ou na anterior, é obrigação do município. E o precatório, longe de ser colocado por último, deve ser sim prioridade, porque é o débito do município com o cidadão que ganhou a sua ação na justiça. Mudando um pouquinho de assunto, porque foi lançado hoje, em Natal, o coletivo Transporte Legal para cobrar do poder público a regulamentação do transporte por aplicativos aqui na capital potiguar. O coletivo Transporte Legal é formado por taxistas e entidades ligadas ao transporte de pessoas e mercadorias de Natal. O lançamento do coletivo aconteceu hoje, na sede da Cooperativa dos Taxistas. A associação foi criada para cobrar do poder público a regulamentação do transporte por aplicativos aqui na capital. O coletivo Transporte Legal foi criado diante da constatação que só nós, taxistas, não estamos sendo afetados. Todos os modais de transporte legal da cidade de Natal estão sendo afetados pelo transporte clandestino. Daí, nós criarmos esse coletivo e juntos traçarmos ideias, ações e paralisações não estão descartadas, para que respeitem o sistema de transporte legal de Natal, serviço prestado legalmente, com profissionalismo, e está seriamente ameaçado para se lançar uma ruína, uma falência. As entidades que formam o coletivo alegam concorrência desleal e que as empresas aqui da cidade estão demitindo funcionários para contratar serviços de transportes por aplicativos. Todo dia chega trabalhadores sendo demitidos devido ao sistema de aplicativos. Aí o mais preocupante é que há uma exigência de uma lei federal e um decreto municipal para que a gente prestar o serviço, a gente tenha a placa vermelha e algumas exigências. E no caso do aplicativo, eles não são fiscalizados, não atendem essas exigências, então é preocupante. O coletivo Transporte Legal defende ainda uma limitação no número de veículos ligados aos aplicativos. Regulamente, os senhores vereadores da Câmara Municipal do Natal, regulamente esse aplicativo, para a gente ter um limite. Tudo se tem limite, os vereadores têm limite, os ônibus têm limite, todos temos que ter um limite. Então, a nossa solicitação é essa, que faça essa regulamentação para trabalharmos pelo menos em igualdade. Essa guerra, essa disputa vai entrar com uma nova etapa, com um novo capítulo. Ninguém se engane. A Câmara Municipal de Natal, sim, já está regulamentando. Aliás, a vereadora da cidade de Natal, vereadora Nina Souza, do PDT, ela vem trabalhando com esse projeto, é a relatora e, mais do que isso, até junho, a Casa Legislativa vai analisar essa matéria, a regulamentação, que, aliás, é obrigação da Câmara, sim, e ela vai cumprir essa obrigação de regulamentar. Só que uma situação é regulamentar. A outra situação é regulamentar como exatamente os taxistas querem ou como exatamente os motoristas de aplicativos querem. São duas categorias que estão em campos opostos, disputando o mesmo mercado. O mercado, o nosso, o meu e o seu, o mercado do cidadão que usa o transporte. É preciso equilíbrio, sensatez e diálogo. Esse coletivo constituído hoje pelos taxistas, é extremamente legítimo. Afinal, é um colegiado para representar a categoria. Agora, mais legítimo ainda é se colocar todos os entes, todos os atores desse processo na mesa de negociação, repito, com o diálogo e a sensatez, sensibilidade, porque na briga perdem todos, inclusive a população. E vamos conferir agora a previsão do tempo para amanhã, quinta-feira, 18 de abril. Em Natal, o dia começa com sol, mas pode chover à tarde e à noite. Mínima de 23 graus e a máxima de 31 graus. Em Triunfo Potiguar, o dia fica ensolarado, com previsão de pancadas de chuva no final do dia. A mínima é de 24 graus e a máxima de 34 graus. Já em Acari, faz sol durante todo o dia, mas pode chover à noite. A mínima é de 23 graus e a máxima de 34 graus. O Band Cidade volta em instantes.
E a gente fala agora sobre política. Vamos direto a Brasília conferir as notícias do dia no Congresso Nacional. Com a gente, a partir de agora, Fernanda Martinelli. Boa noite para você, Fernanda. Olá, saudações a você, saudações a todos que acompanham o Band Cidade. Estamos de volta nesta quarta-feira, já com clima de quinta, já que a maioria dos parlamentares já voltaram às suas bases. Segunda-feira, a CCJ, que foi a principal comissão que funcionou aqui na Câmara, debateu a questão do orçamento impositivo e foi aprovada a constitucionalidade do relatório do deputado Aguinaldo Ribeiro, do Progressistas da Paraíba. Terça e hoje, os debates foram em torno da PEC da reforma da Previdência. Há pouco, por volta das 2 horas, foram encerrados os debates que devem voltar na próxima terça-feira. 13 votos em separado já foram apresentados, porém, o presidente da comissão, o deputado Felipe Francisquino, e o relator do texto disseram que essa decisão em relação à constitucionalidade do relatório deve ser tomada pelo colegiado e não em votos individuais. De acordo com a programação, os debates voltam na terça da semana que vem e a votação deve acontecer na próxima quarta-feira. Se o texto for considerado constitucional, aí se cria uma comissão especial que vai tratar sobre o tema e depois a votação vem para o plenário Ulisses Guimarães. De Brasília, Fernanda Martinelli para o Band Cidade. Obrigada, Fernanda. Esse é o trâmite normal, só que em meio a esse trâmite tem a questão da interlocução política. O governo do presidente Jair Bolsonaro ainda não conseguiu manter ou construir uma base sólida, uma base de apoio sólida. E eu falo isso não só do aspecto dos partidos aliados, mas começando pelo próprio partido do presidente Bolsonaro. O PSL, nas últimas votações, não vem se mantendo unido em um clima único para a votação pró-governo. O presidente Bolsonaro, nessa base de apoio, ele está dependendo de um bloco chamado Centrão. Centrão é PP, PSD, PR, PSC, e aí você sabe bem como funciona o Centrão. O Centrão, ele vai de acordo com a votação e de acordo com a interlocução do governo. Se o governo está fragilizado na interlocução política, naturalmente o Centrão não vota em comunhão com o governo do presidente Bolsonaro. O que o presidente quer é votar rapidamente o projeto, a proposta de reforma da Previdência. Mas no Congresso Nacional, os percalços já surgem. A proposta de reajuste salarial dos professores da rede estadual de ensino será discutida na reunião da Comissão de Finanças e Fiscalização da Assembleia Legislativa na próxima terça-feira, depois de passar pela Comissão de Constituição e Justiça, o que ocorreu esta semana. Mas o reajuste escalonado em datas diferentes entre ativos e inativos já provoca críticas da bancada da oposição no Legislativo Estadual. Essa proposta de aumento do salário dos professores, isso não é nenhum favor. Na verdade, é uma lei nacional que conta, inclusive, com o apoio da governadora Fátima Bezerra, quando ela foi parlamentar federal, votou pela formação do piso nacional do professor. O que o governo faz agora é instituir o novo aumento de 4,5% e há um aspecto, como pagar o retroativo? Aí que está a discussão. O retroativo dos ativos começa agora em maio e vai ser parcelado em 3 vezes. O retroativo dos inativos, aí complica. Vai ser parcelado em 7 vezes e começa só no mês de junho. Se você estiver em um aeroporto e quiser comer alguma coisa, mesmo que seja um lanchinho rápido, prepare o bolso. Pesquisas mostram que a principal queixa de passageiros nos terminais do Brasil é o preço dos alimentos. Numa mão a gente tem um pote de pão de queijo, do outro lado um chocolate quente. Saiu caro isso? R$22. E o que você acha? Caro, né? Mas quando a gente está com fome, acabou de chegar de viagem, a gente acaba pagando. A situação vivida pela AID, que veio do Rio de Janeiro para São Paulo, é a mesma de vários passageiros que circulam pelos aeroportos do Brasil diariamente. O Edson, que faz cerca de 20 viagens por ano, só come no aeroporto quando realmente há necessidade. Exatamente igual que você tem numa padaria, nada diferente. Café expresso, um pão de queijo. Então, quando você vê a diferença de valor, realmente não tem explicação no meu modo de entender. Para os passageiros, o custo-benefício dos alimentos foi o item que teve a pior avaliação em uma pesquisa feita pela Secretaria Nacional de Aviação no ano passado. Em uma escala de 0 a 5, os restaurantes e lanchonetes dos 20 principais aeroportos do país tiveram média menor do que 3.
Os comerciantes dizem que o preço é alto por causa do aluguel, que é definido nos leilões para ocupação dos espaços. A Infraero, que administra alguns aeroportos, rebate. O lojista, às vezes, ele fala que o aluguel aqui dentro é muito caro. Na verdade, o aluguel, quem sobe esse preço do aluguel é o próprio lojista. E, às vezes, ele, na satisfação de estar aqui dentro, ele começa a subir o preço. Então, é um leilão que acontece e aí, empresa pública, quem der o maior valor é que leva. Numa tentativa de diminuir o problema, a direção da Infraero em Congonhas, em São Paulo, lançou o selo Compromisso com o Cliente, concedido aos restaurantes que oferecem combos de R$ 25 e lanchonetes que colocam no cardápio opções combinadas de até R$ 15. Dos 35 estabelecimentos, 15 aderiram ao programa. É inadmissível que um café e um pão de queijo em determinados aeroportos custa até R$ 15. As passagens são caras, o transporte até o aeroporto é caro e a alimentação é cara. Esta não é a primeira iniciativa da Infraero para reduzir os preços. Há 5 anos, a estatal criou o selo Lanche Popular, com cardápio mais acessível. Mas para esta professora de economia, falta concorrência. Eles sabem que eles têm uma demanda cativa, uma demanda que está ali com eles, que não tem como escolher outros lugares. Não tem onde tomar café, às vezes, ou comer alguma coisa perto, com um custo menor. E no próximo bloco, nós vamos conversar aqui no estúdio com o diretor da Imparne, Rodrigo Maranhão. O Band Cidade volta em instantes. De volta com o Band Cidade. E agora é hora de entrevista. Eu recebo aqui no estúdio o diretor da Imparne, Rodrigo Maranhão. Rodrigo Maranhão, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite. Rodrigo, a gente começa falando, diretor, sobre um novo modelo de leilão que a Imparne começou este ano. O que muda nesse projeto, diretor? Olha, Ana Ruth, a Imparne já vende do seu rebanho. A Imparne tem um trabalho muito bom de melhoramento genético e nos rebanhos zebuínos e da raça parto suíço. E isso espalhado por nossas bases que a gente tem, que são as fazendas por todo o estado. E aí, naquele modelo tradicional de leilão, que a gente vê na televisão, tudo, a gente já vende em algumas exposições. Só que tem algumas exposições ou menores, ou que não tem muita tradição de leilão ainda, e que a gente via que o produtor encontrava o rebanho da Imparne lá exposto, queria comprar. Vou dar o exemplo agora de São Paulo Potengi, que foi final de semana passado. A exposição de São Paulo Potengi foi a 22ª. Então, se você levar em conta que, acho que bovino lá já faz 10 anos que tem, antigamente era só ovino e caprino era caprifeira, o rebanho da Imparne ia para a exposição, só para o pessoal ver, expor, admirar, conhecer, mas ele não tinha como comprar, porque a Imparne só pode vender pelo melhor preço. Então, a gente ficou querendo achar um meio de atender a algumas dessas exposições onde não tem o tradicional leilão, para que o produtor rural que está lá pudesse, na região dele, sem pagar frete, comprar dessa genética para melhorar seu rebanho. Então, a gente consultou o setor jurídico, de uma forma que aquele produtor pudesse fazer, a gente ter um preço mínimo e fazer uma proposta lançando naquele animal. Uma proposta direta. Direta. Outra diferença, naquele leilão tradicional, realmente, você tem 20 parcelas, 24 parcelas para se pagar. Nesse outro, a gente optou de fazer uma coisa rápida, à vista. Tanto é que o preço é mais na realidade. Aquele produtor que às vezes tem vergonha de ir para um leilão daquele, o mais humilde, um produtor da agricultura familiar, que tem seu rebanho, quer fazer um melhoramento, que dorme cedo, não fica para a noite para o leilão, mesmo que tivesse naquela situação da exposição. E ele passa lá, tem uma comissão do leilão, faz a sua proposta, a gente passa o dia com aquela urna lá. E ele vai botando e no final do dia a gente faz aquela apuração e vê quem ganhou. Quem tiver dado o melhor preço, faz o pagamento daquele animal e leva ele já dentro de casa, lá pertinho da propriedade dele, já fica com aquele animal. Como é que foi a experiência em São Paulo do Potengi, olha, diretor? Surpreendeu, porque embora a gente não tenha tido um grande número de propostas, mas a gente viu que existe o interesse do produtor. Principalmente aquele agricultor, aquele pecuarista mais anônimo, que chega ali sem conversar muito, faz sua proposta
e coloca. Então a gente conseguiu vender os 2 animais a, acho que, em torno de 30% a mais do valor mínimo. E esses animais ficaram lá na região. Foi para a cidade de Bom Jesus e outro para a cidade lá de São Paulo do Potengi mesmo. Diretor, sempre que a gente fala sobre a Imparne, a gente lembra de um serviço da Imparne que é a de, não só de precipitação, mas também de monitoramento das chuvas. E a gente fala de chuva porque o Rio Grande do Norte é um estado que carece muito, que sofre com a escassez hídrica. Agora, algo que vem sendo prometido para a Imparne é a precipitação e o monitoramento em tempo real. Como é que está esse projeto, diretor? Olha, Ana Ruth, esse projeto ele está quase pronto. A gente tem a implantação de 100 telepluviômetros em todo o estado, espalhado por todo o estado, e mais 15 estações meteorológicas. Isso tudo interligado virtualmente. Então vai chover, a gente está aqui conversando, está chovendo em Apodi. Nesse mesmo momento, a cada hora chega o resultado da chuva de Apodi. Naquele mesmo momento a gente vai ter uma chuva em Acari e a gente vai ficar sabendo. Então, hoje é feito um boletim do que choveu ontem até hoje, pela manhã. E até às 7 horas. Até 7 horas. Aí o pessoal organiza isso para lançar para a imprensa, 9, 10 horas da manhã. Então, queira ou não queira, tem um atraso. E a gente depende muito hoje do colaborador da gente, da Emater, desses outros órgãos, para ir consultar no pluviômetro, para poder repassar. E isso vai ser automático. Então a gente vai poder ter, fora isso aí, essas estações meteorológicas na região, elas vão poder auxiliar o agropecuarista no seguinte: ela vai informar de um veranico, pode vir, olha, você tem um veranico de 5 dias. Então, ou não plante, ou irrigue, ou não irrigue, você vai ter uma previsão de chuva. Porque a previsão de chuva, até ela dá hoje, para os próximos dias. Mas a previsão do veranico, ela não dá. Para aquele agricultor se antecipar com alguma coisa. Ou seja, vai ter uma especificidade muito maior, diretor. Vai falar da umidade do solo naquela região. Então, assim, vai ser um serviço bem mais completo para atender ao município que quer tomar uma decisão de uma obra que vai fazer no município, uma obra de engenharia, um calçamento, alguma coisa desse tipo. Os próprios agricultores, pecuaristas que vão fazer alguma colheita, uma silagem, uma fenação, uma coisa desse tipo, que depende, às vezes, mesmo durante o inverno, depende de sol, de uma semana de sol para fazer aquela atividade. Diretor, aproveitando a participação do senhor aqui, a Imparne tem um laboratório que analisa desde água até o solo. Como é que está sendo feita essa atividade? Ana Ruth, o nosso laboratório, ele está entre, eu acho que os 10 ou 12 melhores laboratórios do país. Ele tem certificado da Embrapa. A Embrapa é nossa sócia na Imparne, né? Ele tem certificado da Embrapa e vários outros certificados. Então, a gente faz análise de água, solo e plantas. E a gente tem lá um trabalho, eu posso lhe dizer, a gente faz uma análise de água desde um condomínio, a análise de posto de gasolina, que precisa mandar aquela análise daquela água que circula ali naquele ambiente, para a Semurb, a cada 3 meses. A gente tem clientes, um agricultor familiar do interior, que às vezes indicado pela Emater, vai mandar a sua amostra de solo para receber já com a recomendação, a análise é feita, já recebe a recomendação de adubação, de correção de solo. Há uma empresa do porte de uma agrícola famosa, daquele pessoal que planta melão ali naquela região de Mossoró. Então a gente tem, esse é um grande serviço que a gente precisa trabalhar mais a divulgação desse laboratório, porque ele tem muito a crescer e assim, muito que a população usar desse serviço da Imparne. E é um custo compatível, digamos, para o pequeno produtor ele também poder usar? Ele é um custo compatível, a gente pode dizer que o melhor custo do Estado de análise de água, solos e plantas a gente tem na Imparne. Diretor da Imparne, Rodrigo Maranhão, muito obrigada, Rodrigo, por sua participação. Sucesso nessa empreitada da gestão. Muito obrigado a você, estou à disposição. Muito obrigada, boa noite.
E o Band Cidade vai ficando por aqui. Se você quiser ver essa entrevista, você vai no politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Sua companhia agora é o Jornal da Band. E a gente volta a se encontrar amanhã. Ótima noite para você.